Amados, a graça e a paz do Senhor. É com imensa alegria que nós vamos estar estudando hoje mais um pedaço, mais um caminho deste estudo dos Evangelhos, amém? Nós já estamos no 10º estudo, só faltam mais 2, para nós completarmos todo o estudo dos Evangelhos. Nós estamos vendo na ordem cronológica dos fatos, nós já vimos o que o Senhor fez desde o início do seu ministério. Vimos nessa última etapa que o Senhor Jesus saiu da Galileia para não voltar, só voltaria depois de ressurreto, amém? E descendo para Jerusalém, nós vimos que ele ficou na festa dos tabernáculos e permaneceu todo o período do inverno ali, até a festa da dedicação em dezembro, mandou 70 discípulos em duplas e depois ele ficou próximo de Jerusalém, em Betânia, mas, no entanto, ele evitava, a não ser nos momentos de festa, ele evitava estar em Jerusalém, porque não era o tempo ainda escolhido pelo Pai, o tempo da Páscoa, quando ele seria oferecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós já vimos que ele foi para Betânia, além do Jordão, depois ele foi até Lázaro, ressuscita Lázaro na Betânia, próxima de Jerusalém, e se isola na região ainda da Pérea, em Efraim, volta por Jericó e já a caminho da Páscoa, junto com a multidão, nós estamos vendo este momento em que os acontecimentos estão todos para virem à tona agora, amém? Então nós vamos estar hoje orando, irmãos, para que o Senhor nos ensine. Cada um dos tópicos que nós estudamos tem uma aplicação forte na nossa vida. Nós estamos vendo o Senhor Jesus agindo, amém? Estamos aprendendo do amor dele, do cuidado dele por nós, e nós vamos estar agora então clamando para que o estudo de hoje possa falar ao nosso coração, amém? Então vamos começar intercedendo, amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, derrama, Pai, uma revelação do Teu Espírito Santo em cada um de nós. Ó Jesus, manda o Teu Espírito Santo, Pai, em nossas vidas, tomando a frente, Senhor Deus, e mostrando, ó Pai, o que o Senhor quer transformar em nós, para que possamos ser verdadeiramente Teus discípulos. Ó Jesus, nós te amamos de todo o nosso coração, nos ajuda, Senhor Deus, a nos importar, Pai, com as coisas que o Senhor se importa, Senhor, ó Pai, a fazer as coisas que o Senhor quer que nós façamos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sentir, ó Pai, o cuidado que o Senhor tem pelas almas, Pai. Nós te amamos e nós te agradecemos. Toma a frente, Pai, esta noite é Tua, Senhor Deus, para nos ensinar tudo segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, amados. Nós vamos estar agora com o nosso amado irmão Leandro e depois ainda estaremos louvando antes da mensagem. Mas que Deus abençoe toda essa noite na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de compartilhar com vocês no dia de hoje o que está escrito lá em Isaías 43, versículo 19, que diz assim: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Meus irmãos, a vida de um homem ela pode bem ser comparada a um caminho, certo? Um caminho a ser trilhado, e nesse caminho a gente sabe que acontecem problemas, que tem desafios a serem vencidos, e infelizmente muitas pessoas entram por uma rota, por um caminho de fuga do sofrimento, fuga do problema. Alguns infelizmente fogem para o alcoolismo, outros para as drogas. Nos dias atuais muitos estão viciados, fugindo para o entretenimento, para games, para jogos. Jovens, adultos passam finais de semana, noites jogando e fugindo da realidade, fugindo de problemas pessoais. E o que nós acabamos de ler aqui, meus irmãos, é que o Senhor, Ele tem um caminho novo. Ele faz um caminho onde não tem caminho, um caminho no deserto. Essa profecia que acabamos de ler, Isaías liberou para o povo que estava cativo na Babilônia, e era uma profecia
que Deus ia dar um novo caminho, ia libertá-los do jugo da Babilônia. Mas também era um apontamento, uma promessa para a vinda do Messias, que era o Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus senão por Ele. Mas o caminho de Jesus, meus irmãos, é um caminho reto, é um caminho santo e é um caminho de obediência. Muitas vezes a gente acha que, muitas vezes nós tomamos decisões erradas achando que um caminho é correto, mas não é aos olhos do Senhor. Lá em Provérbios 16, 25, diz que há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Então nós precisamos ter a consciência, irmãos, de que precisamos entregar o controle da nossa vida ao nosso Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele tem um caminho individual para cada um de nós. Ele tem um caminho diferente para cada um de nós. E nesse caminho há disciplina, nesse caminho há confronto, nesse caminho há crescimento, há desenvolvimento, mas nesse caminho também tem vitórias, tem alegrias e tem novidades de vida. O Senhor tem novidades para a nossa vida. Amém? Então, meus irmãos, nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês essa pequena ministração para que nós possamos sim buscar a direção do Senhor, entregar o controle da nossa vida verdadeiramente ao nosso Deus e não fugir dos nossos problemas, porque o Senhor nos ajuda a encarar os problemas. O Senhor cura os nossos sentimentos, cura as nossas emoções e Ele nos dá as ferramentas necessárias que a gente precisa no caminho da nossa vida. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos com a graça, com o poder, com as bênçãos do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estaremos agora adorando juntos, amém? Vamos cantar e dizer que os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Amém? Então adore conosco. Amém? Aleluias. Glória a Deus, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Aleluia, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia! Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia! Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluia, tu és o Rei. Sei que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam,
fidelidade, a tua igreja te adora. Aleluia, Jesus, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Aleluia, Jesus, a tua igreja te adora. Aleluia, aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Aleluia, a tua igreja te adora. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas um grande Deus, aleluia, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, e debaixo da terra, é o nome de Jesus. Aleluia! Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor, aleluia. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, aleluia, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho
forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Receba a paz, aleluia, do Senhor Jesus. Se nessa noite você está precisando dessa paz, Jesus é o Príncipe da paz. A paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês, em nome deste Jesus que é maravilhoso, que é Conselheiro, Deus forte, Aleluia. Pai da eternidade, Jesus. Príncipe da paz, Jesus, aleluia, Aleluia. glória ao teu nome, Senhor, aleluia, Glória a ti, Senhor. aleluia, Jesus, amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Bom é louvar ao Senhor. Nós estamos, irmãos, hoje dando continuidade, então, ao estudo dos evangelhos. A gente viu na semana passada que Jesus, há 6 dias da Páscoa, ele chega a Betânia, né, aquela cidadezinha no pé do Monte das Oliveiras, Jerusalém de um lado, Monte das Oliveiras, e Betânia do outro. Então, ele chega ali a 3 quilômetros de Jerusalém. Ele chega ali e ele fica na casa dos amigos dele. No domingo, ele faz uma grande entrada triunfal em Jerusalém, né? Na segunda-feira, ele faz a purificação do templo. Na terça-feira, ele faz o último sermão público dele, que era declarando o erro dos escribas e fariseus. E também uma palavra particular aos discípulos, explicando os acontecimentos futuros, né? Falando sobre o que seria não só acontecido em Jerusalém nos anos 70, mas também na sua segunda vinda. Então isso foi Mateus 24 e 25. Nós terminamos Mateus 25, vendo lá versos 31 e 32, Jesus falando: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Isso foi Mateus 25, versos 31 e 32. Então esse sermão escatológico de Mateus 24 e 25 termina aqui, e Jesus não vai mais fazer pregações públicas, né? O caminho dele para a cruz agora seria o único caminho. Ele, na terça-feira à noite, a gente vê em Mateus 26, versos 1 a 5. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Né? A gente vai ter que entender um aspecto aqui importante. A Páscoa era o primeiro dia de uma festa de 7 dias, chamada Festa dos Pães Asmos, né? Então, os sacerdotes, reconhecendo a autoridade que Jesus tinha sobre o povo tinha visto Lázaro ressuscitado e eles simplesmente temiam o povo, né? E então não queriam que houvesse um tumulto quando tentassem prender Jesus, que o povo os impedisse. Então eles queriam fazer isso, a traição, e depois da festa, né? Depois da festa. Agora, só para nós entendermos também uma coisa, irmãos, a Páscoa, ela não cai sempre no mesmo dia da semana para o judeu. Na verdade, a Páscoa é no 14º dia
do primeiro mês do calendário judaico, né? O mês de Nissan, esse mês, então, no 14º dia é comemorada a Páscoa e até o 21º dia é comemorado, então, a festa dos pães asmos, né? Neste ano, a Páscoa, vamos dizer assim, essa celebração de matarem o cordeiro, espargirem o sangue na porta, seria então numa quinta-feira, né? E então a gente entende, Jesus na terça-feira à noite está falando para eles que ainda faltavam 2 dias para que houvesse a Páscoa, né? Celebrar-se a Páscoa então. No entanto, irmãos, presta atenção, a gente vê que o cuidado de Jesus com os seus discípulos, ele é eterno, né? Logo a seguir, Mateus narra um acontecimento, né? Jesus aqui em Betânia estava não na casa de Marta e Maria, ele estava alojado agora na casa de Simão o leproso, né? E ali então a Maria vai ungir os pés de Jesus, né? Aproximou-se dele uma mulher, eu estou em Mateus 26, verso 7. Aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram para que este desperdício, pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela pratica boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. Mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Mandamento do Senhor que nós obedecemos agora. Amém? Nunca o evangelho é pregado sem mencionar o fato de que Maria profeticamente ungiu Jesus para o seu sepultamento. Amém? Então, enquanto havia um coração quebrantado e cheio do Espírito Santo, cheio de bênção ali naquele lugar, a gente vê que havia também no coração de Judas, né, tomado pelo diabo, a intenção e agora a ação de trair Jesus, né? A Bíblia não fala de muitas pessoas em que o próprio querubim incorporou, né? Uma das pessoas será o anticristo, a outra foi Judas, né? Ele recebeu a ação direta de Satanás na sua vida. E ele sai lá em Mateus 26, 14 a 16, a gente vê que então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Então, 30 moedas é o preço que o Velho Testamento falava que se alguém matasse o escravo de alguém, deveria dar-lhe 30 moedas de prata. Então, eles deram um preço ínfimo, né, por Jesus. Mas o coração de Judas estava dominado pelo inimigo. No entanto, veja bem, irmãos, a gente entendendo a palavra, a gente aprende muita coisa. A gente vê que nada nem ninguém pode impedir o plano de Deus. Pelo contrário, todas as coisas cooperam para a realização do plano de Deus na sua vida e na minha vida. Amém? O próprio Satanás, o próprio Judas aqui, estavam fazendo com que os sacerdotes prendessem Jesus à traição, mesmo no meio da festa. Nós vimos antes que eles queriam esperar que a festa acabasse, só lá para o dia 21 de Nissan, depois dos 7 dias, para prender Jesus sem que o povo soubesse. No entanto, havia aqui um movimento de prenderem Jesus agora, logo no começo, logo no primeiro dia, né? E aí, então, isso faz cumprir a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus, de tal forma que a comemoração da Páscoa se tornou agora o momento em que o cordeiro, o verdadeiro cordeiro, aquele que era simbolizado pelo cordeiro que eles comiam na Páscoa, estava sendo sacrificado, amém? Bom, estamos agora, irmãos, na quinta-feira à tarde, que é a preparação para a última Páscoa, né? Vamos para Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 16. Marcos 14, versículos 12 a 16.
E no primeiro dia da festa dos pães asmos, eu expliquei para os irmãos, os 7 dias de festa começam com a Páscoa, dia 14 do mês de Nisan, ou Nissan. Né? E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, a gente vê em Mateus que foi Pedro e João, né? Dizendo-lhes: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Interessante, tudo preparado, né? Tudo já pronto. Deus já tinha colocado no coração daquele homem que deixasse preparado. Porque o que acontece? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos, né? Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Jesus havia entrado em Jerusalém, voltado para Betânia, ido para Jerusalém, voltado para Betânia, mas nesse momento ele vai para Jerusalém e na casa a gente acredita, na casa de João Marcos, né? Pelo relato de diversos pontos da palavra de Deus, a gente entende que ali foi o cenáculo onde não só aconteceu a ceia do Senhor, né? Seguindo a Páscoa foi a ceia do Senhor, mas também onde vai acontecer o Pentecostes depois, né? Então a gente vê que Deus, quando prepara alguma coisa, ele não deixa detalhes faltando, né? Estava tudo preparado. Agora, interessante, irmãos, uma coisa que a gente vai encontrar em Lucas 22, 24 a 30. Veja bem, o momento solene, Jesus havia dito o que ia acontecer, né? Ele seria preso, seria crucificado, né? E ele com aquilo salvaria o mundo. Mas, por estranho que pareça, enquanto o próprio Satanás se ocupava com um camarada só, que era o Judas, né? O resto dos discípulos conseguiam fazer confusão e errar sozinhos, né? A gente muitas vezes culpa Satanás pelas coisas que acontecem, né? Ele não é onipresente, então ele estava ocupado com Judas, mas os outros conseguiram fazer confusão, né? Confusão, o ser humano, né? Como Jesus nos ama. Então a gente vê aqui Lucas 22, 24 a 30. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Pedro e João tinham ido à cidade por ordem de Jesus. E os outros ficaram talvez com ciúmes. Talvez tenha sido esse o motivo, mas já não é a primeira vez que eles discutiam sobre quem era o maior, né? Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve, né? Jesus está deixando bem claro aqui uma lição para eles. Olha, ainda dá tempo de ensinar para vocês, né? Que o maior seja aquele que mais serve, né? Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Jesus os valoriza, eles estavam se sentindo desvalorizados. Jesus está falando para eles: olha, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. O Senhor leva em consideração tudo que você faz por Ele, né? Não importa, pequenas coisas que você fez, o Senhor anotou tudo que você fez. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os 12 eram importantes, né? Então Jesus estava aqui cuidando para que eles não ficassem brigando por uma baixa de autoestima, né? E a gente vê também em João 13, né, de 1 a 5, na continuidade, Jesus então faz uma atitude prática para marcar no coração deles o que ele estava dizendo.
Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Nosso mestre, sentindo já as dores de daqui a pouco ser levado para a cruz, mas ele teve o cuidado de ensinar para eles uma lição de humildade que eles nunca mais esqueceriam, né? Ele pegou a toalha com que estava cingido ali e enxugou os pés, lavava os pés e enxugava os pés de cada um deles. Amém? Tremendo, tremendo. O cuidado do nosso mestre é infindável, é incompreensível, é imensurável, né? Bom, e aí chegou na ceia, chegou no momento da ceia, na verdade da Páscoa, né, irmãos? Veja bem, a Páscoa é uma tradição judaica e eles estavam celebrando a Páscoa e até hoje a celebram, segundo os mandamentos lá de Êxodo 12, né? Mas aqui a gente vai ver Lucas 22, versículo 19, Lucas 22, versículo 19, a gente vai ver o seguinte, Jesus já estava comemorando a Páscoa, né? Se você for um pouquinho antes, você vai entender melhor. Lá no verso 14, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Na verdade, aqui ele estava comemorando a Páscoa, né? Era a função do líder da casa, né? Começar a distribuir o vinho entre o povo. Agora, ele, no meio da comemoração da Páscoa, ele inaugura um outro momento, uma outra atividade que se tornará uma ordenança. E tomando um pão, tendo dado graças, ele escolheu, né? Lembra que eles estavam comendo o cordeiro, haviam ervas, haviam os pães asmos e o vinho. Mas Jesus aqui escolheu um pão, ele pegou um pão aleatoriamente, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus estava instituindo a ceia do Senhor, né? Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, e aí se segue o fato de que Judas estava ali. Mas, se você vai em 1 Coríntios 11, a gente vê que Paulo teve uma revelação do Senhor exatamente desse momento, né? E ele fala isso. Em 1 Coríntios 11, ele repete as palavras aqui. Lá em 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Então, veja bem, aqui Paulo teve a revelação daquele momento e repetiu as palavras de Jesus. A gente entende, irmãos, o amor do Senhor em deixar marcado no coração daqueles discípulos,
né? Naqueles últimos momentos de ensino, ele estava deixando marcado no coração deles uma lembrança. Olha, assim como eu estou dando para vocês o pão, eu estou dando o meu corpo, assim como eu estou dando o vinho, eu estou dando o meu sangue, e este sangue é uma nova aliança que eu faço com vocês, né? Enquanto que o sangue tinha tido tanto significado antes na vida do povo, agora tinha um sangue superior a todos, que era o sangue de Jesus, que era capaz não só de verdadeiramente perdoar os pecados, não apenas expiar como fazia o sangue do Cordeiro antes, não apenas o poder de proteger uma casa, mas agora de salvar uma vida, né? E seria esse o sangue, o cálice da nova aliança no seu sangue. Tá? A gente vê que o Senhor Jesus, ele teve uma conversa com os discípulos depois disso, né? João 13 a 17. É um texto extremamente rico. A gente vê as últimas palavras de Jesus antes da cruz aqui para os apóstolos, né? Então, são muitos os ensinamentos que ele deixou, né? Nós vimos que Jesus era, até o fim, em todos os momentos, era mestre, né? Ele estava ensinando os seus discípulos. E lá em João, a partir do versículo 31, ele vai dizendo assim, Judas sai, o próprio Senhor Jesus, sentindo que Judas queria ir chamar o pessoal para prendê-lo, fala, vai Judas, né? Faz o que você quer fazer, pode ir, né? E quando Judas sai, então, ele disse, quando ele saiu, eu estou em João 13, 31, quando Judas saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, a ênfase do Senhor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluias! Né? Ama o próximo como a ti mesmo. Agora, amar os seus irmãos, assim como Jesus te amou. Amém. É um pouco além, né? É um pouco além. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E aqui o texto dessa conversa de Jesus com os apóstolos se segue falando coisas lindas para eles, né? Que eles não precisariam se preocupar, porque o Senhor Jesus estava preparando o futuro deles com muito carinho, né? E a ênfase dele foi, não vos deixarei órfãos, né? Ele mandaria o Espírito Santo, né? Ele mandaria o Espírito Santo. Ele fala lá em João 14, 16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, né? Versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, né? Aleluias, glória a Deus por isso. E ele dá muitos ensinamentos maravilhosos. Fala sobre a videira e os frutos, né, que ele esperava dos seus discípulos, mas falava sempre na ênfase sobre o Espírito Santo, né? A missão do Senhor Jesus entre os apóstolos estava terminada aqui, né? Mas o Espírito Santo pegaria daqui para frente para nos ensinar, né? O grande ensinador está dentro de nós, né? O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, né? Diz lá em 1 João 2, né? Não temos necessidade de nenhuma preocupação com o aprender, porque o próprio Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, né? E aqui ele segue dizendo que passariam por perseguições, que o mundo os odiaria, né? Mas diz para eles, olha, não fiquem preocupados, né? Vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar, né? E chega na oração sacerdotal, né? Chega na oração sacerdotal lá de
é João 17. João 17, né? Essa é a última palavra de Jesus antes de sair com os apóstolos para o Monte das Oliveiras. Eles, como era costume da Páscoa, eles saíam cantando salmos, né? Os historiadores dizem que eram salmos 113 a 115, né? E eles saíam cantando esses salmos e assim Jesus foi com eles para o Monte das Oliveiras, o lugar que ele costumava ir, né? Com os apóstolos para orar e para ter comunhão. Mas aqui a gente vê nessa última palavra especial para eles aqui. Pai, é chegada a hora. Eu estou em João 17, verso 1. Jesus orando ao Pai na frente dos apóstolos, né? Na nossa frente, né? Diante de nós. Está relatado aqui por inspiração do próprio Espírito de Deus. Amém? Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. É por eles que eu rogo, e não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E, irmãos, para nós aqui, versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. É o Espírito Santo. Ele nos tem dado o Espírito Santo. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, João 14, né? E aquele que me ama, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluias. A promessa de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Essa foi a oração de Deus Filho. Aleluias. Glórias ao Senhor. Vamos terminar com uma oração e na próxima semana, se o Senhor permitir, estaremos falando sobre a cruz e na outra semana a ressurreição termina o estudo dos evangelhos. Vamos orar então. Querido Senhor Jesus, nós te amamos, nós te agradecemos pelo teu imenso amor, indescritível amor. Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra é viva e eficaz. E aquilo que o Senhor disse não é história, mas é verdade, é realidade para nós, que te experimentamos dentro de nós. Obrigado pelo Espírito Santo de Deus dentro de nós, que nos faz viver. Oh, Jesus, que nos lembra que nós somos teus filhos. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor colocado em nós. Sem ti seríamos incapazes de amar, mas com o Senhor somos mais do que vencedores. E por isso nós te amamos e nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Amém. Deus abençoe a vida de cada um dos amados. Em nome de Jesus. Amém. Tua beleza
maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor o pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca
diante de ti e confessarão que tu és o Aleluia. Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Hoje Louvado sempre, seja o hoje teu sempre. nome, Senhor. Aleluia. Nós te agradecemos. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória a ti, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Bom dia a todos. A paz do Senhor, estamos aqui mais um dia para o estudo Bíblia em Casa, que é dado pelo pastor Aldemar. Esse estudo realmente está sendo uma bênção, né? Então eu vou deixar aqui para a meditação dos irmãos o Salmo 121, versículo 1, 2 e 8, tá? Versículo 1, Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E agora o versículo 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre, né? Nós possamos acreditar, confiar em Deus, que o nosso socorro vem dos altos céus, né? E Ele guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Vamos crer, vamos acreditar, né? E vamos buscar na comunhão, que Deus ordena a bênção. Agora nós vamos orar, buscar a Deus, clamar, para que Ele possa responder as nossas orações. Em nome de Jesus, Senhor, estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, na comunhão que Tu ordena a bênção. Senhor, visita agora cada um, Senhor. Visita, Senhor, aqueles que estão precisando, necessitando agora de uma cura, de um milagre, Senhor. Ou, Senhor, se tiver alguém internado no hospital, em alguma clínica, ou em casa, com uma dor no corpo, com uma falta de ar, Senhor, que Tu possa visitando cada um, limpando os pulmões, tirando toda a infecção, limpando o sangue, livrando de todo tipo de trombose, todo tipo de coágulo. Em nome de Jesus, tem umas pessoas que necessitam agora de uma cura. Senhor, uma cura na sua saúde, irmão. Qualquer tipo de enfermidade que o Senhor possa estar visitando, meu Pai, que Tu possa estar curando, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Ô, Senhor, livra dessa pandemia, livra dessa virose, meu Pai. Livra a gente, Senhor, de todo o mal, em nome de Jesus. Mas que Tua palavra fala, Tu nos guarda na entrada e na saída, e dos altos céus que vem o Teu socorro. Nós cremos em Ti, acreditamos em Ti, Senhor. Visita cada irmão da Igreja Batista Nova Jerusalém, Renovação Espiritual. Visita, Senhor, o pastor Samuel, a pastora Denise, o pastor Manuel, a pastora Vera, todos os pastores, pastor, todos os diáconos, em nome de Jesus, meu Pai. Tu possa estar com a mão estendida com todos os membros, Tu possa estar, Senhor, curando, libertando. Toma, Senhor, o Teu Pai nas Tuas mãos, toma o presidente, toma tudo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, dá ter cada um abençoado, cada um curado, restaurado. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amados. Vamos orar então para terminar esse culto do Bíblia em Casa, mas o mais importante, glorifica ao Senhor com todo o seu coração, amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Pai, a vida de cada um dos Teus servos, cada um deles seja usado por Ti, ó meu Pai, para a glorificação do Teu nome, Pai, como discípulos Teus, nós clamamos a Ti, nós Te agradecemos pelos Teus cuidados por nós, em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um, ó Pai, de uma forma muito especial, nas suas necessidades, Pai, ó Pai, no seu caminhar. Teu Espírito Santo tenha total liberdade em nossas vidas, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja na vida de cada um dos Teus servos, Pai. Nós amamos ao Senhor e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe rica e poderosamente, irmãos. Amém.